amigos à distância, estão prontos? Então, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada mais uma vez pela acolhida aqui, né? Nossos amigos, Virginia, pelo convite inicial, né? Paulo à distância, né? Nossos amigos aqui do CNFET, Lael, Geraldo. Então, nós estamos já no nosso terceiro dia dos nossos encontros para pensar o Folfarada. E hoje, sim, vamos pensar um pouquinho nas artes, a relação que ele estabelece entre artes e a pesquisa científica, né? Esse trabalho foi feito em conjunto, nós duas, a Virginia também está provocando diversas questões, diversos diálogos, nós estamos chegando a uns pontos bem interessantes. Espero que vocês possam participar bastante também, tá? Então, na verdade, está sendo um ensaio aqui hoje para o artigo que a gente vai apresentar em Buenos Aires, né? Que o artigo mais importante que a gente encontrou, escrito pelo próprio Feyerabend, mencionando artes, foi esse aqui. Que ele cita o teatro de Brecht, Peter Weiss, Ionesco, e cita também o dadaísmo e o cubismo. Então, em vários artigos, em diversos livros, desde o Contra-método até a Conquista da Abundância, ele menciona vários momentos artísticos, mas em especial o Renascimento, né, Brunelleschi, e as vanguardas. Então ele tem alta conta o poder das vanguardas históricas de produzir pensamento, né? É um artigo de 1967 que ele menciona o teatro de Ionesco. E o que é importante que ele diz? Que as artes provocaram rupturas mais radicais em termos de método, em termos de pensamento, né? Rupturas com relação às associações naturais que nós fazemos, né? E essas rupturas, elas cada vez foram ganhando mais importância. Por quê? Eu cito também uma crítica chamada Rosalind Krauss, que ela diz que na primeira metade do século XX há uma grande influência de Picasso, ou seja, do cubismo de Picasso e Braque, e que a partir da década de 1960, que a gente chama de arte contemporânea, a maior influência é do Duchamp, ou seja, do dadaísmo, né? Então, até aqui no CBTF já fiz uma palestra relacionando cubismo e teoria da relatividade, mas hoje a questão é outra. Por que especificamente o dadaísmo e esses teatros, né, que rompem a quarta parede, revêem a estrutura de narrativa, né, dramática, e o impacto cultural dessas ideias? Porque afinal, né, Virginia, eu estava pensando aqui hoje, o que realmente é importante para o nosso grupo é a questão ética de todas essas ponderações. Quer dizer, a importância da produção científica para a sociedade. Então, é nesse ponto que a gente está mirando, né? Então, o que o pensamento de vanguarda teria de especial? Seria especialmente voltado como crítica às ideologias. As vanguardas, né, o termo avant-garde, tem a ver com liderança, rompimento brusco, rompimento com relação às gerações imediatamente precedentes, ou seja, são muito negativas no sentido de romperem ao invés de serem propositivas, né? No momento subsequente, os construtivismos, nós vamos ter proposições artísticas, já no momento das revistas, dos manifestos, mas a princípio, o futurismo em primeiro lugar, o cubismo e o dadaísmo eram contra o quê? Algo que já estava acontecendo no século XIX, contra a norma das academias, especialmente o modelo francês, a Academia de Pintura, a Academia de Artes francesa, que estipulou formas corretas de produção artística, de pintura, os próprios estilos, né? Então, na verdade, todos os estilos almejavam a pintura histórica, que era encomenda de Estado, né? Vamos pensar em Louvre, por exemplo, né? E aí a gente já vê diversos realismos no século XIX, ou seja, sair do estúdio e ir para a paisagem, né, inspirado pela pintura holandesa de paisagem, investigar a luz natural, né, uma forma de
por exemplo, que o Renascimento trouxe um naturalismo, né? O renascimento de uma ideia de ciência, nós todos já conhecemos, ao invés de a gente seguir uma iconografia, um estilo estabelecido, né? Estável, a investigação a partir da observação do natural, do corpo, dos animais, né? Mas ainda muito voltado no Renascimento à questão da ilusão, ou seja, da percepção do mundo que está fora. O que a gente vai ver aqui, a ideia de crítica, ela nasce a partir da possibilidade de um pensamento antropológico, ou seja, ao invés de eu buscar na natureza uma revelação divina, uma verdade a priori, a gente vai entender que as verdades são todas historicamente determinadas, contextuais, ou seja, humanas, produzidas pelo homem. Então, todas essas linguagens seriam antropologias, no sentido de produções do homem, para o homem e determinados por um contexto. Então, aí a gente tem uma ruptura radical com a ideia de belo, né, que nasce no período clássico, na Grécia, que são os heróis, são um modelo para a sociedade, né, eternos, uma revelação, né, divina, de certa forma divina. E a gente passa por uma ideia de experimentalismo de linguagens, ou seja, como a gente conversou na semana passada, a matemática como criação de linguagem, né, o homem justamente exercitando esse poder de pensamento e de julgamento, né? E o impacto cultural dessas produções, que a princípio, por serem muito experimentais, eram laboratoriais. Elas aconteciam em círculos restritos, pequenos, né, de artista para artista. Então, num certo momento, essas experiências muito livres, muito independentes, muito autônomas, elas explodem e se tornam um modelo para a sociedade, né? Vanguarda, quer dizer, o que está à frente do seu próprio tempo, ao invés de ser uma encomenda que vai espelhar valores da própria época. Então, esses artistas estavam à frente. Como isso foi possível, né? Vamos voltar aqui aos valores que nós vemos no trabalho do Feyerabend. Primeiro de tudo, valor ético. A questão do pluralismo, né, Virginia? O respeito a outras formas de conhecimento e saber, né? Nós baseamos nossa fala muito em citações, porque as palavras do Feyerabend são muito importantes, né? Então ele denuncia que a ciência se tornou uma ideologia, no sentido de excluir outros pensamentos, quer dizer, perdeu a própria capacidade de fazer uma crítica interna, e uma forma superior de conhecimento. Nós vamos seguir na semana que vem extrapolando essa questão com relação a todos os movimentos decoloniais, né? E fazendo essa revisão histórica de como essa ideologia, por ser europeia, ela acompanhou os imperialismos, né? Os europeus conquistando o resto do mundo e justificando, na verdade, essas conquistas. Então, esse é o maior problema, né? Não da ciência em si, mas o uso que a ciência que é feito da ciência, principalmente pelos governos, né? Então, nós estamos aqui dando muita ênfase à postura ética dos cientistas, ao respeitar a pluralidade dos saberes. Para isso, nós precisamos ter uma mente aberta e incentivar a ousadia, e até mesmo uma ideia de subversão. Eu estou repetindo os pontos que a gente falou aqui nos outros dias, né? E aí a gente viu que o Dirac concorda com o Feyerabend nesse sentido, né? É preciso ter uma verve subversiva, né? Agora, uma citação do Feyerabend. Ao inventar teorias e contemplá-las de maneira relaxada e artística, os cientistas com frequência empregam procedimentos que a princípio seriam proibidos pelas regras metodológicas. Então, para haver inovação, né, na própria ciência, a verdade, seja dita, é que você desrespeita ou suspende por um certo tempo as próprias regras, né? Pelo menos no momento inicial, né? E o que isso tem a ver com arte? Tem a ver com a arte a partir do modernismo, né? Que se associa com a ideia de um pensamento crítico, né? A arte
passa a ser uma pesquisa individual do artista, que reflete sobre o mundo, ao invés de simplesmente representar, né, e buscar um ilusionismo e uma aproximação com um referente externo. Agora ela é ferramenta para refletir de maneira crítica, ou seja, estrutural, sistêmica, o próprio mundo, e não só as formas do mundo, mas as operações do mundo. Agora, uma citação do Farabi que vai sustentar essa nossa ideia. Ora, como nos seria possível examinar algo que estamos utilizando o tempo todo? Ou seja, você dentro do seu método, né? A resposta é clara. Não podemos descobri-lo a partir de dentro. Necessitamos de um padrão externo de crítica. Necessitamos de um conjunto de pressupostos alternativos. Ou, já que esses pressupostos são bastante gerais, constituindo, por assim dizer, o mundo alternativo inteiro, necessitamos de um mundo imaginário, a fim de descobrir as características do mundo real que pensamos habitar. É aquele aspecto do cientista como um criativo, né? E o qual, na nossa verdade, talvez seja apenas outro mundo imaginário. O primeiro passo em nossa crítica de conceitos e procedimentos familiares tem, portanto, de ser uma tentativa de romper esse círculo. Temos de inventar um novo sistema conceitual que suspenda os resultados de observação mais cuidadosamente estabelecidos ou entre em conflito com eles, conteste os princípios teóricos mais plausíveis e introduza percepções, que aí tem a ver com arte, que não possam fazer parte do mundo perceptual existente. Ou seja, a gente vai chegar numa citação que aprofunda isso também. A arte, ela constrói um sistema, como um sistema filosófico, todo completo e coerente e fechado, que entende o mundo de uma outra maneira. Ela inaugura novos mundos, que, à medida que vão sendo assimilados como cultura, vão modificando a sociedade, né? Agora, quando que isso se desenvolve mais rapidamente? No primeiro romantismo alemão, tá? Então, a ideia de crítica de arte, ela surge no Goethe, no Schlegel, no Schelling, na revista Ateneu, e inaugura o próprio Kant, inaugura a ideia de estética, né? Agora vou citar o Danton, né? A arte, então, é praticamente uma confirmação da teoria da história de Hegel, segundo o qual o espírito estaria destinado a tornar-se consciente de si. Ou seja, a arte, assim como a nossa sociedade ocidentalizada, vai se tornando consciente dos métodos, dos procedimentos. E aí estaria a diferença da arte modernista, a partir do modernismo, que a arte não só ela usa ferramentas já prescritas, como ela inventa formas, inventa ferramentas, inventa formas de fazer. E essa invenção das formas, das linguagens, em si, a produção artística. Ou seja, ela produz consciência dos meios, consciência das formas de feitura. Ou seja, autoconsciente de si. Kant, né? Kant que vai dar em Hegel, ou seja, toda a estética, do início ao fim, né? Então, a arte reproduz esse curso especulativo da história, se tornando autoconsciente, a consciência da arte, sendo arte, sob uma forma reflexiva, comparada à filosofia, que é ela própria é consciência da filosofia, né? Ou seja, consciência histórica, consciência da historicidade dos sistemas, né? Do contexto onde surgem os sistemas, ou seja, de um limite e de um paralelo de sistemas que coabitam e que não são verdades absolutas, né? Mas coerentes em sua, de forma interna, né? Resta agora saber o que efetivamente distingue a arte da sua própria filosofia, ou seja, quando que a gente vai estar fazendo arte e quando que a gente vai estar fazendo filosofia a partir desse movimento. Será que foi a proposta do Hegel, né? Vai existir um fim da arte e a gente só vai produzir, no fundo, filosofia? Essa é uma grande pergunta. Então, para não ficar com muito texto, eu trouxe aqui uma das maiores obras que a humanidade já produziu, e eu escolhi uma obra que é propositadamente anterior ao próprio Kant, né? 1656, As Meninas, do Velázquez, um momento que ainda é considerado barroco.
como esse processo ele vai se dando ao longo dos séculos, ele é muito gradual. O que a gente vê nas meninas? Tem uma cena que é interrompida, né, da corte pela chegada dos pais, mas olha os olhares, o que está acontecendo nessa cena? A gente está rompendo a diegese, aquele conceito clássico grego do espaço dramático fechado, em que quem está dentro desse espaço, os personagens não estão conscientes que estão sendo observados. Não é assim no teatro? Até Brecht, até você quebrar a quarta parede, os atores, os personagens estão sendo observados por nós, público, sem ter consciência de que estão sendo observados. Aqui, todos rompem e olham diretamente pra gente. A menina olha pra gente, é quase assustador. A Aya também olha. Essa figura no fundo também para de caminhar e vira e olha. E o próprio pintor mostra a pintura sendo pintada. Fora os pais, o casal real. Ou seja, esses olhares disruptivos vão ser muito... vão desestabilizar muito o espectador aqui, porque a gente se sente olhado. E o pintor, o Velázquez, quis mostrar a estrutura do quadro, ele está até com uma palheta na mão, do quadro sendo pintado num gerúndio. Ou seja, é uma metalinguagem. A história da arte modernista, ou seja, a partir do período moderno, é uma história da conscientização do próprio fazer. Né? Isso aí está básico para o pessoal de arte. Está até meio fácil, né? Vocês estão acostumados com esse debate. Né? Agora, como que a gente chega num artista que é capaz de escrever sobre arte, de pensar os conceitos, a partir da possibilidade do iluminismo alemão, o Aufklärung, onde Kant fala, olha, Descartes, você está esquecendo da sensibilidade. Nesse seu composto aí de observação do mundo, onde é que fica a sensibilidade? Né? Então ele oferece para a gente, para o mundo, um sistema de julgamento do mundo. Então as verdades do mundo não são mais revelações divinas, a priorísticas e estáveis. O homem é capaz de julgar o mundo. E daí vem a historicidade e o dado antropológico de todas as produções humanas. Eu tenho o poder de julgar, todo homem tem o poder de projetar sobre o mundo a sua reflexão. E os dados para essa reflexão, eles são contextuais. Eu vou ser capaz de olhar o mundo de acordo com o meu próprio mundo, com minhas próprias referências. Ou ultrapassar um pouquinho, né? Tentar construir uma nova proposta, que é a ideia de vanguarda. Então, isso vai dar esteio a toda a estética alemã. Já vai acontecendo com Lessing, e é interessante também, Virginia, a gente falar do teatro, como o teatro está ajudando os artistas a pensarem. Porque a gente vê na historiografia da arte, né, uma separação muito grande das artes visuais e das artes cênicas. Mas a verdade é que as artes cênicas sempre foram um lugar especial de reflexão. Tem a presença do corpo. Então Lessing, o famoso Lessing, também é um dramaturgo, né? Lá no século XVII ainda. Ele está pensando nas questões teóricas da arte e esse discurso teórico, ele já estava iniciado no Renascimento, né? Quando Alberti escreve sobre a perspectiva, quando Vasari escreve sobre a vida dos artistas, né? Quem são os autores, quem são os contextos, na separação entre o mestre de obras e o artesão, né? E aquele que projeta, né? Então, a partir do Renascimento, nós já temos a ideia de projeto, né? E não só o fazer empírico e a investigação. Leonardo da Vinci tem um tratado de pintura, ele reflete sobre a luz, sobre a sombra, é riquíssimo, né? Então, já tem muita teoria ali, ela vai se constituindo como um campo só teórico, né? Que vai ajudar a gente a refletir a estética, que não inclui sempre só a arte, mas também o campo da história da arte e também da filosofia da arte. Né? E os artistas vão acompanhando essas mudanças. Porque na própria academia francesa já existia muito debate.
né? Debates sobre Rubens ou Poussin, por exemplo, o que é mais importante, a cor ou a linha. Havia um debate principalmente de predominância de estilo, ou seja, qual vai ser a norma mais correta, mas a estética alemã constrói um entendimento da arte como pensamento e da sensibilidade como algo fundamental para a construção dos sistemas filosóficos. Tá? Então, 1790, o Kant responde ao cogito cartesiano com a sensibilidade. E a estética alemã vai se construir a partir dessa premissa, num idealismo ainda supondo alcançar o absoluto, valores estáveis, né? Então aí vai estar uma diferença, por exemplo, da arte contemporânea, que vai criticar aquela linha hegeliana calcada na ideia de progresso, melhoramento, né? E aí é o que vai dar o fim da arte, né? O fim da história da arte, como, não o fim, a arte não vai deixar de ser feita, mas como uma linha historicamente determinada que vai evoluindo para o futuro. Né? Então, em Hegel ainda existe esse pressuposto tautológico do progresso. Né? E nas vanguardas também um pouco. Né? Cada um tenta propor uma nova, um novo caminho para essa linha reta. Né? Então, a história da arte vai sendo fundada, né? E vai se abrindo a ideia de autonomia da arte, ou seja, a arte criando, a partir da ideia de Kant, um campo onde os significados vão ser estabelecidos internamente. Ou seja, os sistemas vão se autonutrir e não mais depender dos valores da sociedade. A ideia de autonomia, tá? Ou seja, parâmetros internos de julgamento. O Fichte propõe um formalismo, ou seja, elaborações estéticas, visuais, parâmetros visuais para esse estabelecimento. E o iluminismo, também francês, abrindo então esse caminho para a reflexão estética. Tá? Que lá no início do século XX, os artistas das vanguardas históricas vão escrever essas novas propostas artísticas em forma de manifesto. Né? Cada grupo tinha uma proposta diferente, não só estética, mas revolucionária para toda a sociedade. Um novo mundo seria possível se a gente seguisse esse padrão aqui ou ali. Ou seja, tudo isso vai superar, claro, o valor clássico do belo. Né? O belo, então, vai ser substituído por toda essa pulverização de novos parâmetros, de novas propostas. O belo se mantém como um dado classicista, ou seja, baseado no passado e na ideia do eterno. Isso acabou, né? Na arte modernista, então, nós temos essa ideia de subversão. E a aceleração das vanguardas vai dar esse tom. Aliás, é algo que nós estamos buscando também cooptar, os teóricos da educação trabalham muito, as vanguardas, o modernismo brasileiro, ele pescou muito bem esse tom de ruptura das vanguardas, né? Essa onda de 22, etc e tal, né? Flávio de Carvalho, eles foram capazes de entender esse aspecto negativo, de rompimento com a geração anterior, né? Então, vamos passar agora da Alemanha para a França, né? Onde a gente tem o maior número de artistas reunidos, o Laboratório de Paris, né? Durante o século XIX, na virada para o século XX, surgiram muitas diferentes correntes artísticas, todas querendo romper com as regras, com as normas da Academia Francesa, né? Subvertem, por exemplo, os temas pré-estabelecidos, pintura histórica, natureza morta, vão pintar os trabalhadores, o que a gente chama de realismo, que tem um dado muito político, né? Vão pintar a luz natural, o Turner, inspirado, né, na pintura holandesa de paisagem. A pintura holandesa, por ser uma encomenda burguesa, já tinha saído desse modelo, já era uma pintura pequena, de consumo particular, né? Ela foi uma grande referência para essa ideia de pesquisa, do artista como pesquisador. Eu gosto de dar também sempre como exemplo o Rembrandt pintando autorretratos, de jovem até velho. Ele usava o retrato como um espelho para fazer uma investigação pessoal. Aquilo ele não fazia como encomenda, não era para ninguém. Ele se investigava ao se pintar, né, no espelho, com um autorretrato.
É uma investigação filosófica, uma pesquisa independente e livre. Né? Aliás, Rembrandt era bem rebelde. Ele recebia encomenda e não fazia o que tinha sido pedido na encomenda. Né? São famosas as confusões que ele produzia. Né? Mas, um pouco antes, como eu já havia mencionado, no Renascimento existem diversos tratados, não só de Leonardo, Cellini, e o próprio Dürer, que a Virginia vai falar um pouquinho mais, que é o símbolo do centenário do Feyerabend, e que o Feyerabend desejou que fosse sua marca, é uma gravura criada por um artista do Renascimento, né, o Albrecht Dürer, que viajou para Florença para se encontrar com Michelangelo, para conversar, com Leonardo da Vinci, ou seja, ele se coloca nessa posição de um artista pesquisador, consciente dos métodos. Ele, por exemplo, reinventou a gravura, por isso que ele é um grande herói alemão. A gravura é uma forma de reprodução técnica. E ele desejou transformar uma grande arte. Uma arte que tem um propósito mecânico, comercial, né? Paulo, desliga o microfone, Paulo. O Dürer era um pintor, né? E ele quis transformar a gravura, que era uma arte menor, uma arte aplicada, numa grande arte. E conseguiu. Né? Então, por isso que as artes gráficas alemãs são consideradas em alta conta. Né? Os alemães se identificam como um país especializado em artes gráficas. Virou uma tradição. Porque eles têm esse grande herói que é o Dürer, né? Que também escreveu, que também estudou a perspectiva, vai ter uma imagem. Né? E no século XIX, em Paris, são diversas pesquisas teóricas. A minha preferida, que é de cores, a luz, as cores, é baseada totalmente no Chevret, que é um químico que cria o estudo da interação das cores, a reflexão, as cores complementares, os círculos, toda a teoria da cor está aí. Né? Os impressionistas estudavam o livro do Chevret. Né? Cézanne é considerado o maior intelectual dessa geração dos pós-impressionistas. Né? Então, Picasso, por exemplo, dedica essa ideia de investigação da forma, que é a revolução que o cubismo provoca, na obra do Cézanne, que justamente por ter sido muito de vanguarda, ele ficou isolado até o fim da vida. Ninguém acreditava no trabalho que ele estava fazendo, porque justamente era muito ousado. E o que ele estava fazendo era romper um sistema perspectivo renascentista, que era geométrico, que não era sensível, era um artifício construído de maneira matemática, né, geométrica, e começou a olhar, investigar a sensação e o olhar de fato. Por isso que o tema é menor. O tema pode ser uma natureza morta, uma xícara equivale à esposa dele, a Madame Cézanne. Essa sensação que a gente tem no quadro dele, de que tudo se equivale à árvore, o vento, a montanha, a xícara, nada é menor. Os valores não são centralizados como no Renascimento. Isso só aconteceu porque ele deixou o olho olhar, ou seja, ele sofreu muito para deixar cair a máscara da educação, que geometriza o nosso olhar, que desnaturaliza o nosso olhar, e com isso ele se aproxima da visão clássica dos gregos, dos vasos, por exemplo, que não unifica o espaço perspético, que é a invenção do Renascimento. O Panofsky, que é citado aqui, ele usa o Cassirer para pensar a forma simbólica de cada época. O que é a forma simbólica? São os valores sociais traduzidos em formas imagéticas. Né? Então, a construção da perspectiva de um espaço unificado por linhas é um valor de ordem, de razão, que aqui é muito caro para a gente, que ajuda a dar coerência e estabilidade e centralidade para o mundo. Então, Cézanne rompe essas linhas gráficas, essa estrutura do quadro baseada em linhas, em contornos, e constrói volume e espacialidade com as cores, com as pinceladas, a partir do que ele está sentindo, como os impressionistas. Só que agora a investigação muito mais profunda. Né? Então, Cézanne levou ao extremo essa ambição
de o artista, o pintor, se colocar como um pesquisador, né, do mundo, conseguindo então superar o esquema perspectivo, renascentista, pelo olhar, entre aspas, natural, mas sensível, né, e considerando a superfície cônica da retina, né, superando o Alberti. Aí, para a gente entender a subversão das vanguardas, eu trouxe esse trabalho da Meret Oppenheim. O que está acontecendo aqui? A gente tem uma estratégia de inversão. O que se considera conceitualmente como uma xícara? Uma xícara é um objeto que contém líquidos e por isso tem que ter uma certa impermeabilização, né? E se eu misturar, se eu sobrepuser o pelo de um animal, essa fatura absorvente, a ideia de xícara, a gente tem uma disrupção, né? Então o dadaísmo e depois o surrealismo, mais através de imagens, vai criar uma estratégia negativa de contestar os conceitos que a gente tinha, por exemplo, de xícara. Essa é a Meret Oppenheim, né? Então vamos ver uma citação do Feyerabend que cita, né, o dadaísmo. Até aqui tentei mostrar que a razão, aliás, é uma citação muito polêmica, né, Virginia? É uma revisão da proposta que ele tinha feito, que era tão radical que ele quase se arrepende, né? Até aqui tentei mostrar que a razão, ao menos na forma em que é defendida pelos lógicos, filósofos e alguns cientistas, não se ajusta à ciência e não poderia ter contribuído para o seu desenvolvimento. A racionalidade é ela própria uma tradição e não uma verdade estável absoluta, né? Então, o dadaísmo, o cubismo vão fazer uma crítica, primeiro, ao racionalismo, muito influenciados pela revolução da ideia de inconsciente, proposta por Freud, né? Então, a razão estaria impedindo que a gente sentisse o mundo, né? Então, o inconsciente vai deixar aflorar outras percepções, para além daquelas verdades estabelecidas como norma e que tornam o nosso corpo e nossa mente muito mecânicos, né? O militarismo, porque reagem à obrigação de lutar e morrer na Primeira Guerra, né? Então tem esse dado também de crítica política direta. E a referência de Freud, ela é fundamental, né? O Feyerabend usa o termo contra-regra, né, que seria um valor que ele teria encontrado no dadaísmo. Seria essa vanguarda mais forte, no sentido de disrupção, né? O dadaísmo vai se estabelecer, então, como uma forma de construir linguagem, primeiro quebrando a linguagem estabelecida. E quais são as estratégias? A ideia de anti-arte, você testar os limites do que é e o que não é arte. E aí, esse é o principal ponto aqui da nossa fala. Quando que algo é ou não é arte? Isso vai ser debatido não só pelos filósofos, mas na própria obra. Então, o que a gente definiria como arte dadaísta e arte contemporânea também, a cada obra você reinventa a própria ideia de obra de arte, né? Isso que a gente vê predominando em termos conceituais na produção contemporânea. Uma vontade de superar as normas estabelecidas, quaisquer que elas sejam, né? O absurdo, como a gente viu a xícara que não dá para ser usada, a xícara de pelo da Meret Oppenheim, né? O teatro também vai se usar dessas estratégias de surreais, imagens impossíveis, imagens do sonho, para romper, como a gente viu na citação do Feyerabend, aquilo que a gente já está acostumado a sentir, a forma como a gente está acostumado a operar no mundo, né? Quebrar isso para surgirem novidades, né? E o acesso a uma camada profunda da mente, que é o inconsciente. E para isso cria imagens, formas irracionais, que a princípio seriam consideradas irracionais, mas podem ser outros mundos possíveis. Estou lembrando, por exemplo, do Arthur Bispo do Rosário, um grande artista, né, brasileiro, que ficou na Polônia, Juliano Moreira, e ele criou um mundo paralelo, coerente para ele, um verdadeiro sistema filosófico. Quando a gente vê uma exposição do Bispo do Rosário, a gente mergulha, como se a gente mergulhasse na cabeça dele, e ali tudo faz sentido, né? Todas as referências do Nordeste, os objetos, os valores,
as capas, as frases, a religiosidade, o valor do boxe, enfim, o universo que ele constrói, ele é um sistema. Ou seja, como se fosse uma nova linguagem. Né? Vamos ver uma outra citação do Farabi, ainda no Contra o Método, falando sobre isso, do ponto de vista da ciência. Né? Todas as metodologias, até mesmo as mais óbvias, têm seus limites. O anarquista é como um agente secreto, que participa do jogo da razão, de modo que solape a autoridade da razão. E conceitos que a gente tem que perder o tabu de considerar como absolutos. Verdade. Né? O historiador que rompe com a ideia de verdade é fundamental, é saudável, né? Honestidade, justiça e assim por diante. Uma das objeções que podem ser levadas contra a minha tentativa de extrair conclusões metodológicas do passado, de exemplos históricos, por exemplo, Galileu, uma referência histórica muito importante para ele, né? É que ela confunde dois contextos essencialmente distintos, a saber, o contexto de descoberta e o de justificação. Vou parar aqui. Então, o contexto da arte, o que a arte produz, é um contexto de descoberta. Agora, aqui no nosso grupo, nós temos um problema. Esse contexto de descoberta vai dar lugar a uma segunda etapa da produção científica, que é a da justificação. Então, será que a arte vai ser modelo de ruptura só para o momento de invenção? Ou será que todos esses pensamentos também vão influenciar uma metodologia do momento posterior de justificação? Fica aí a pergunta. A descoberta, por um lado, pode ser irracional e não precisa seguir nenhum método reconhecido. A justificação, por outro lado, ou para usar a palavra sagrada de uma escola diferente, a crítica, começa apenas depois que as descobertas tenham sido feitas e se procede aí sim, de maneira ordenada. No entanto, o mais superficial exame também mostra que determinada aplicação dos métodos de crítica e prova, que se diz pertencerem ao contexto de justificação, eliminaria a ciência como conhecemos e jamais teria permitido que surgisse. Ou seja, a ciência precisa ser disruptiva também. Inversamente, o fato de que a ciência existe prova que esses métodos, com frequência, foram desconsiderados por procedimentos que pertencem ao contexto da descoberta. Ou seja, essa inversão, essa ousadia, essa subversão, o que ele está dizendo? Ele se estende para além do momento da descoberta. Paloma, posso interromper um instantinho? Só para não perder... Foi rápido? Não, tá bom. É muita informação. Muita informação, né? Para os meninos das artes não... Estão tirando de letra, vocês podem fazer pergunta também. Não, essa discussão da justificação ou a descoberta, né? Então, o que você está dizendo é que pode-se passar a justificação para depois a ser descoberta. Porque a gente imagina, no modo mais empírico, primeiro tinha a descoberta de algum fenômeno ou a observação de algum fenômeno, posteriormente tentativa de justificar, compreender, estabelecer um modelo, né? O que a gente viu até agora, já nas citações do Farabi, onde é que ele fala? Isso todo mundo já é senso comum, né? O cientista, no momento de invenção, ele pode acessar um ambiente fantástico quase. Aquele momento da eureka é um momento criativo. Isso todos nós concordamos. E que o artista é modelo disso. O artista é a pessoa que cria. O grande ponto aqui de voltar se é só no momento que cria que a gente pode subverter os métodos ou se essa inversão ela se estende pelo momento da verificação também. Por aí? Não, isso que eu estava querendo, é uma coisa mais persistente, né? Exatamente. Então, quer dizer, vamos dizer, você pode adotar um ponto de vista de que você vai, pela justificação, tentar chegar a alguma descoberta, né? Por exemplo, porque eu estou falando isso por conta da própria mecânica quântica, né? E até, como assim, os trabalhos do Dirac também, em que você justifica alguma coisa que vai levar a alguma descoberta completamente abstrata, teórica, que depois de algum tempo pode ou não ser confirmada. Ele é um dadaísta, porque ele, nesse sentido, né? Porque ele cria de maneira desenraizada do mundo, de maneira independente, ele cria linguagem. Ele cria linguagem. Eu queria entender mais ou menos por aí, tá certo. E depois, a pergunta se depois do momento
da justificação, nós podemos nos manter nesse mundo, digamos assim, fantástico e paralelo, né, Vivi? Eu queria somente jogar Levanta mais pra gente poder gravar. Eu queria jogar somente mais uma pimentinha nessa história do contexto de descoberta, no contexto de justificação. Isso no debate epistemológico foi uma coisa muito... foi um argumento usado para justamente dizer o seguinte: olha, a ciência é sim racional. O ser humano, na sua capacidade criativa, pode até fazer esse acesso, né, que a Paloma agora mencionou, no momento de criatividade, no momento da eureka, ele pode até não estar seguindo os passos racionais metodológicos. Entretanto, depois disso, ele vai conseguir justificar os passos que ele deu no momento da eureka de acordo com as regras. Então, isso foi uma espécie de tentativa de ainda assim enquadrar a ciência e a produção científica e o saber científico dentro de algo de uma produção intelectual humana que se justifica e que se valoriza epistemicamente pelo fato de ela, mesmo que aconteça no momento de racional iluminação, ela depois ela é enquadrada. Aí vem o Feyerabend e diz: pois é, mas vocês estão esquecendo que as próprias regras de justificação nós também as inventamos. Exatamente. Então, mesmo que a gente entenda e mesmo que a gente queira criar regras de justificação para o conhecimento científico, a gente não pode esquecer que fomos nós quem as inventamos. E cá para nós, volta e meia a gente muda de ideia, né? Então, é uma questão aí para botar essa pimentinha, que esse contexto de descoberta, esse contexto de justificação, eles, por um lado, tentam enquadrar o momento da iluminação, mas, por outro lado, eles levam ao questionamento: quem é que inventa as regras? Em si são invenção. Em si são invenção. Aí, por isso que existem as explicações de que tudo é feito por uma questão de acordo. É um acordo que as pessoas nas academias de arte também que vão se reunir e dizer: não, isso aqui está dentro de um padrão que nós consideramos como sendo aquela escola. Exato. Mas, ao fim e ao cabo, somos nós, seres humanos, que fazemos esse estabelecimento. Inclusive, nós que estabelecemos, aí, indo mais no aspecto da ciência, quais são as regras que nós vamos considerar como sendo aquelas que garantem a evidência empírica, a verificação da ciência, a justificação da condução dos nossos experimentos daquela forma e não de outra forma, quando é que ele vai ser aceito, quando que o artigo vai ser aceito para publicação, e por aí vai. Nesse ponto, as regras, elas têm que estar disponíveis. Né? Sim, tem que estar disponíveis, Então, tem que ser discutidas, tem que haver um acordo. É um acordo. Isso entra muito na você área... pode ter aquele momento de eureka que nem ela falou, mas a regra não está disponível para ela justificar. Sim, pô. É o princípio da equivalência do Einstein. Ele tá no escritóriozinho, aí ele vê o trabalhador lá no telhado e fala: pô, e se esse cara cair? Aí ele chega no princípio da equivalência. Só que aí não tem uma matemática pra época. Aí ele tinha um amigo matemático, esqueci o nome do cara, que conta pra ele de geometria riemanniana, aí ele vê, opa, a coisa se encaixa. Ou seja, o cara escolhe a regra depois. Tipo, fala, tipo, não, peraí. Tem que ser isso, porque o Einstein foi totalmente intuitivo. O princípio de equivalência, ele sabia tudo que tinha, mas ele sabia a matemática que tinha que ir. Aí depois que veio. Mas tá tudo bem que seja depois, contanto, eu adorando a sua fala. Porque olha só, gente, eu tenho que entrar logo, eu ia falar isso depois, mas acho que fica mais bacana a gente falar na hora. Quando você falou do pesquisador consciente dos seus métodos, olha só que coisa interessante. Todos nós, pesquisadores, conscientes dos nossos métodos. Não é que a gente aprendeu como fazer, mas a gente foi entender, se conscientizar de que métodos a gente está usando e de que linguagem a gente está usando. Então, isso que você está falando para a arte, né, que totalmente se encaixa também num desejo, já que estamos falando também de psicanálise, num desejo para a ciência. Né? Que os cientistas estejam efetivamente conscientes dos seus métodos e conscientes da linguagem que eles estão usando. Não somente conscientes instrumentalmente falando, mas conscientes de onde vieram esses métodos, como eles foram constituídos, por que esses e não outros, quais que foram deixados para que esses
Eu sei que talvez, às vezes, não dá tempo, né? A educação tem também, a gente tem uma hora-aula, tem tudo isso. Mas a gente vai deixando sementinhas para que os alunos possam se interessar por isso e futuros cientistas, pesquisadores, sejam eles em que área for, percebam a necessidade dessa consciência do que é o método que eles estão seguindo. De uma escolha, né? Da escolha. Tem um caso interessante que eu acho que pode ser interessante mencionar aqui, do cara que descobriu a molécula do benzeno. Tem uma história, né? Que ele teve um sonho que ele sonhou com o Ouroboros, que é aquela cobra que come o próprio rabo, né? Isso. E aí é que ele teve a sacada de que o benzeno ele podia ter aqueles elétrons todos circulando, né? Na estrutura da molécula. Isso daí não é uma coisa nada racional, mas ilustra como que a estética também pode... É o inconsciente trabalhando. Exatamente. Por isso que acontece no momento do banho. Ou quando você acorda no meio da noite. O seu inconsciente trabalha por você. Sim. Né? Então, para a gente falar um pouquinho mais de arte, esse aspecto conceitual, de linguagem, a gente tem que, sempre voltar ao grande ícone, que é a fonte do Duchamp, que é o urinol invertido, uma ideia de ready-made, uma escultura que não foi feita, teve um deslizamento semântico, ela foi enviada para uma exposição de arte, cruzou o oceano, foi até Nova York em 1917 e foi apresentada como escultura e aceita como escultura. Então é literal, né, a forma como o próprio sistema constrói valor, né? E não é só o objeto que tem um valor de essência, mas ele é determinado por um contexto. Então, Duchamp gostava muito, por exemplo, de jogo de xadrez. Todos os jogos, né, toda essa contextualização dos significados tem a ver com o momento, com as relações, com o sistema, né? Outro exemplo muito bacaninha é o cachimbo do Magritte, né, que aí ele está enfatizando mais a questão da linguagem e quebrando a ideia de arte como produtora de imagens ilusionistas, né? A gente enxerga um cachimbo, mas não é um cachimbo, né? É uma tela pintada, é uma construção, é um texto, é um cachimbo em suspensão também, não um cachimbo sendo usado, né? Então uma iconografia, né? Arte como linguagem e metalinguagem. Nos anos 1960, né, então, essa produção da década de 10, de 20, ela foi laboratorial no sentido de ser pequena e essa discussão foi bem restrita aos próprios artistas. E aí teve a Segunda Guerra Mundial, uma transição de eixo cultural da Europa para os Estados Unidos, de Paris para Nova York. E no pós-guerra os artistas começaram a estudar as vanguardas históricas, a rever as vanguardas históricas, né? Explode nos anos 60 diversas formas artísticas que entendem a produção como estratégia. Ou seja, a construção de linguagem tem a ver com a consideração do contexto histórico que eu estou inserido, né? E aí surgem diversas formas de arte que estão fora daquelas linguagens pré-estabelecidas. Arte da paisagem, lendários, performance, artes que não são vendáveis, movimentos fluxos, o próprio minimalismo, que realiza produtos industriais, né, monta esculturas, só que com artefatos da indústria. Então são estratégias estéticas, porque ao construir essas obras, os artistas estão reinventando a própria ideia de obra de arte. Então são pensamentos, são momentos de construção de linguagem, né? Então o que foi criado pelo Duchamp? Ready-made. A proposta dele foi buscar objetos que já existem no mundo e deslizar para dentro do sistema de arte, para dentro do museu e nomear aquilo como arte. Algo já pronto, encontrado. Em francês é objeto encontrado, objeto disponível, né? Foi o projeto do Duchamp, Ready-made, para realizar então essa estratégia de movimentar, deslizar, deslocar objetos que vão ter como produção, é claro que o urinol não é uma escultura no sentido literal, a produção é o questionamento, é o pensamento, é a ideia. A ideia de que a arte também pode ser, tananã, uma lacuna, muitas outras coisas. Pode ser o próprio pensamento,
pode ser arte. E essa é a ideia de arte conceitual. Que eu poderia dizer que todo artista contemporâneo, por estar consciente do sistema, produz arte em certa medida conceitual, mesmo que pinte aquarela. Porque a aquarela vai estar num certo lugar, porque ele não é mais obrigado a pintar aquarela, ele vai optar pela aquarela, ele vai colocar numa parede, ele vai colocar na rua, ele vai colocar numa instituição, ele vai decidir o processo criativo, ele vai tomar todas as decisões de maneira consciente, né? Ou seja, ele vai considerar o ser dessas decisões. Ele vai decidir o que vai ser a obra de arte dele, mesmo que seja uma forma já conhecida. E essa virada recente dos artistas retomarem as tradições, né? As tradições africanas, né? Os povos tradicionais, outras cosmologias. Como a arte contemporânea não precisa ser nada, eu também posso escolher o passado. Mas é uma decisão consciente. E, portanto, é uma decisão estética. Então, o trabalho de arte é essa decisão. E depois vem a produção material, claro. Né? Então, evidentemente, agora estou citando a Rosalind Krauss, uma grande crítica. Uma das respostas sugeridas pelo Greg Mays é de que o trabalho de arte pode não ser um objeto físico, mas sim uma questão. E que seria possível reconsiderar a criação artística, portanto, como assumindo uma forma perfeitamente legítima no ato especulativo de formular questões. Só que você faz isso junto com a produção material. Eu produzo um objeto, eu desloco, eu crio uma colagem, uma assemblagem, eu junto objetos, eu levo objetos para dentro do museu e eu produzo questões com essa produção material visual ou performática. Então, o que é mais interessante da arte como filosofia na arte contemporânea é que ela nem sempre é verbal. Uma ação pode levantar uma proposição. Ela pode ser pré-verbal, né? O crítico de arte, Arthur Danto, ele enfatiza a produção do Andy Warhol, né? Como uma atualização desse debate emergido no dadaísmo, tá, nos anos 60. A Brillo Box é, por exemplo, uma caixa de sabão em pó, como aqui no Brasil a gente usa muito homo, etc e tal, que foi pintada, na verdade, uma caixa de madeira emulada como se fosse uma caixa de papelão de sabonete, né? Então tem a mesma questão de deslocamento, só que agora é um produto de circulação de massa. Então já entra a escola de Frankfurt, da Adorno, Benjamin, o problema da comunicação, da globalização do mundo. E o mais radical é quando você realmente não produz nada, você produz só o conceito. Então, o Kosuth, por exemplo, nos anos 60, foi muito identificado com uma arte calcada na linguagem, nos conceitos, nas palavras, que é literalmente a arte conceitual. Essa produção, por exemplo, é 1 em 3 cadeiras. Você tem a cadeira em si, a imagem da cadeira e a descrição de dicionário do que seria uma cadeira. Né? Então é puramente um debate, é uma proposição de indagação. Né? Colocando o Feyerabend nesse contexto do fim das metanarrativas, né? Porque a história da arte, então, agora, a partir dos anos 60, 70, ela não vai se entender mais como algo que evolui em direção ao progresso. Se um artista pode escolher essa ou aquela linguagem, não existe uma linguagem melhor do que a outra. E ao contrário do que acontecia nas vanguardas, a gente não tem um determinismo histórico. Então a linha do tempo começa a se novelar. Né? A linha do tempo ela não é mais progressiva. Agora a gente tem um tempo horizontal, fragmentado. Né? Então, Danto, por exemplo. Posso fazer uma pergunta? Agora. Dentro dessa assim, liberdade total, no geral, como é que a pessoa define o que é bom, tem qualidade e aquilo que não tem? O termo qualidade não é mais usado nesse sentido. Deixa eu ver se eu consigo te explicar. Existe aquele que foi considerado o maior crítico norte-americano do século XX, associado ao Jackson Pollock, né? O Clement Greenberg, que na atuação dele,
a forma dele escrever sobre as obras dos artistas é muito próximo do conceito de poética construído no século XIX. Como é que surgiu o crítico de arte? Né? Ali naquele contexto, Paris, século XIX, os jornais, poetas escreviam sobre as exposições que eles iam. Como hoje a gente ainda tem, né? A gente teve mais, o tijolinho do cinema. Né? Então, sexta-feira eu quero ir ao cinema. Vou abrir o jornal e vou escolher qual filme eu quero assistir. E eu vou considerar as críticas. Esse filme é uma porcaria, esse filme é bom. 2 ou 3, né? Lembra da Bárbara Eliodora? A gente deixava de assistir uma peça se ela dissesse que a peça não era boa. Então, o crítico, como uma figura que vai julgar o valor da obra de arte, tem a ver com esse momento modernista. Hoje nós estamos num momento inclusivo, onde uma arte não é melhor do que outra, mas nós temos que dar existência a todos os tipos de arte. E aí, Virginia, eu acho que tem a ver com pluralismo. Não é? Porque se você tem uma arte que é campeã, se você tem um salão de arte que premia um artista melhor do que os outros, significa que você está excluindo possibilidades de existência. Estão vendo o momento decolonial, como é que a gente está chegando aí? Como é que a gente não vai ter a ciência como algo que dê uma resposta melhor ao mundo do que as religiões, por exemplo? Elas têm que coexistir, são sistemas independentes, como a gente considera diferentes sistemas filosóficos. E dentro daquele sistema, a gente tenta entendê-lo de dentro. Ou como, por exemplo, a gente respeitar as diversas culturas ou momentos históricos. Eu posso dizer que a arte clássica grega é melhor do que o concretismo dos anos 50 no Brasil? Eu tenho que criar valor a partir do contexto. Se eu pegar uma escultura grega, se eu esculpir a maneira grega hoje, eu vou estar fazendo um produto kit. Eu vou estar usando os valores de outra época para falar da minha própria época, a não ser que tenha uma estratégia nesse sentido. Mas se não for uma estratégia consciente, eu vou estar fora do meu mundo. Então os valores, eles são estabelecidos a partir do contexto. Então não tem um valor absoluto. Você dizer que uma arte é melhor do que a outra é considerar ainda um valor absoluto e eterno, ao invés de contextualizar historicamente as projeções de valor. Entendeu? Então o resumo da ópera é que todo mundo pode ser artista, né? A partir de um trabalho, pode ser tudo, mas nem tudo vale. Então você pode ter uma ideia de trabalho e construir esse sistema. Você vai construindo um sistema coerente, me ajuda? Eu ia falar, eu queria adicionar só como estudante de arte nas aulas práticas, quando a gente vai ter um critério de avaliação, geralmente é esse critério da sua própria autoconsciência, dessa noção de consciência com a sua obra. São critérios de coerência, assim. Então é tipo assim, por que você usou esse suporte? Por que você escolheu as suas cores? Você primeiro geralmente apresenta uma ideia, que até pode cair também nesse problema do racionalismo e tudo mais, mas você apresenta o que você quer, o que você está querendo dizer, e aí os professores falam, mas por que você usou esse material, esse suporte, onde você pensa em colocar isso? Então não é tanto sobre a obra, mas é mais sobre a sua escolha, assim, mais sobre a sua consciência. Você não exclui um caminho. Você tenta criar um caminho, você propõe uma peça, e depois a segunda peça, o segundo movimento, ele vai sair daquele e vai construir um sistema novo. E aí, 2 alunos podem usar o mesmo material ou a mesma cor, só que dependendo do caminho que eles estão escolhendo, o que eles estão dizendo vai ser avaliado de caminhos alguma forma. diferentes. Eu posso começar como você, com o mesmo material, com a mesma proposta, e com o tempo a gente vai construindo coisas diferentes. Porque se eu tiver um critério de qualidade, ele vai ser a priori. Mas aí, se por exemplo, os dois saem com o mesmo processo, no final do processo dos dois, você, como professor, você pode dizer o que for melhor? Não, você não usa esse termo. Bom ou ruim, não é verdade? Você busca coerência interna. No fundo, isso já está em Kant, né? Então, assim,
tem a academia e tem também, né, o lado externo, tem um aspecto também mais mercadológico, que dita de alguma medida sim aquilo que é bom, aquilo que não é bom, porque premia, porque, por exemplo, tem grupos que recebem R$1 milhão para uma produção e tem outros que não recebem nada. A gente, por exemplo, tem o diretor André Lemos, que foi o primeiro diretor negro de 2019 a ganhar o prêmio Shell de direção, ou seja, 2019. Né? Isso diz bastante, né, de como é esse sistema e como que é essa indústria. Né? Um critério de qualidade, ele vai corresponder a um sistema de valor. Né? E o que o artista está propondo são novos sistemas de valor. Fez sentido? Sim. Você pode não se identificar com aquele sistema, mas se você encontrar uma coerência, aquilo se torna uma obra. Né? Como escolher uma religião, por exemplo. Eu posso não me identificar com a religião, mas eu entendo que certas pessoas funcionem dentro daquele universo. Né? Então, Danton escreve a Transfiguração do Lugar Comum em 81. Né? Esse contexto de uma virada linguística, né, onde tudo é narrativa e é discurso, ou depende de um discurso para se afirmar, para afirmar essa coerência, né, traz a gente para pensar a importância da linguagem. Agora, para os artistas, é fundamental que o texto ele venha depois, ou ele venha em paralelo, para que a arte não seja ilustração de ideias a priori. Né? A pesquisa ela é plástica, ela se dá dentro das ferramentas plásticas. Né? Então a gente teve o Danton, né? Teve o Hans Belting também, que faleceu recentemente, que escreve O Fim da História da Arte, com ponto de interrogação. O que eles estão dizendo é que não existe mais um determinismo histórico de uma ideia hegeliana de progresso. Tá? O que o Feyerabend diz? A ciência é um processo histórico heterogêneo e complexo. Significa que também existem linhas paralelas e subterrâneas acontecendo. Não tem uma coerência, uma unidade, né? Uma teoria pode ser inconsistente com a evidência, não porque seja incorreta, mas porque a evidência estaria contaminada com o sistema de um mundo anterior. Né? A teoria é ameaçada porque a evidência ou contém sensações não analisadas que correspondem apenas parcialmente a processos externos, ou porque é apresentada em termos de concepções antiquadas, ou porque é avaliada com auxílio de disciplinas auxiliares atrasadas. Assumir resultados experimentais e observações como dados e transferir o ônus da prova para a teoria significa admitir a ideologia observacional como dada, sem sequer tê-la examinada. Então, o que significa considerar as ideologias, essa artificialidade dos sistemas? Cada sistema tem uma premissa e funciona dentro do seu próprio universo fechado. Dentro daquele universo, você vai ter um outro sistema construído. E aí, no início, o primeiro diretor do Museu de Arte Moderna, que foi o museu que organizou essas vanguardas, foi o primeiro, né, o Alfred Barr, tinha essa ideia hegeliana, de que a sucessão dos estilos artísticos, eles são determinados e almejam a evolução, o progresso para o futuro. Né? Esse é o problema de uma tautologia histórica hegeliana. A gente não acredita mais nisso. Hoje, as formas são vaporizadas. Eu posso me referir a um tempo, 2 gerações anteriores à minha. Né? Então, eu coloquei bem grande aqui uma citação do Feyerabend. A alteração conceitual fundamental pressupõe o quê? Novas visões de mundo, novos mundos e, por consequência, novas linguagens capazes de expressá-los. Né? E aí eu termino aqui meu slide para a gente dar um intervalozinho, que é a questão ética, que a Virginia vai continuar. Né? Muitos aspectos dessa abundância, desse pluralismo de linguagens, de mundos, de universos, de valores, têm sido estudados por cientistas, trabalhadores na área de desenvolvimento, teóricos da libertação. Eles têm sido formatados por pintores, poetas, músicos e até mesmo os mais oprimidos habitantes do nosso globo têm feito a sua contribuição, desde que alguém os interrogue, não em termos gerais, né, unificantes, mas em referência às coisas que estão bem diante do seu nariz.
e respeite as suas respostas. É verdade que permitir que a abundância domine seria o fim da vida e da existência tal como a conhecemos. Tem que ter alguma decisão, né? Alguma escolha. Abundância e caos são aspectos diferentes de um único e mesmo mundo. Necessitamos de simplificações, mas há muitas dessas simplificações, e não apenas uma, e elas podem ser mudadas para eliminar o elitismo que até agora dominou a civilização ocidental. Né? Temos que considerar, respeitar as diversas visões do mundo. Certo? Vamos fazer um intervalinho? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Eu só queria comentar. Desculpa, pois não, Felipe. Foi mal. Só uma dúvida assim, bem rápida. Aqui ele fala abundância quase como se fosse um sinônimo de ordem, né? Mas para o Feyerabend a abundância tem um significado mais amplo que ordem? Vou passar para mim. A abundância, na verdade, para o Feyerabend quer dizer o nível ontológico que a gente pode ou não acessar. Então, quando ele diz muitos aspectos dessa abundância, ele está dizendo que a gente nunca captura a abundância de forma integral e plena. Né? Entendi. Então, a gente atravessa essa abundância com leituras do teólogo, do artista, do cientista, quem mais que ele está usando? Pintores, poetas, músicos, enfim. Teólogos da Os libertação. oprimidos, habitantes. Cada, né, digamos assim, se a gente for olhar de forma bem subjetiva, cada um de nós olha para essa abundância pelo seu olhar. Né? Nós criamos coletivos que mais ou menos veem as coisas mais ou menos parecidamente, muito em função da educação, da cultura onde a gente está inserido. Mas o que o Feyerabend quer dizer é que essa abundância é estudada. E que ela é estudada por todos e que nós precisamos olhar e respeitar todas essas linhas que atravessam essa abundância. E não somente a nossa, ou porque a gente prefere aquela, ou porque fomos educados naquela, ou porque aquela traz resultados dentro de um modo de vida que a gente está habituado. Então é uma questão o respeito é justamente o respeito a outros modos de vida, no final das contas, que é outros modos de organizar o mundo, outros modos de acessar decodificar essa abundância. Só queria perguntar, Virginia, vamos dar o intervalo agora, claro, a gente pode pensar depois ou em outro momento, na próxima semana, que vai ser mais aberta, porque vai ser a mesa redonda, como Feyerabend se colocou frente à indústria cultural, porque tem essa discussão, quer dizer, como a Paloma está nos explicando claramente, né? Você não pode estabelecer valores, criar esse é melhor, esse é de qualidade, vamos para esse, não para aquele. Então, tem toda essa discussão da indústria cultural, como ele atacou essa discussão, sei lá, se comparando ou comparando coisas escritas por Adorno, Walter Benjamin, um pouquinho, queria saber se houve uma interação dele com esses pensadores, Benjamin. A gente deixou justamente para a semana que vem, ficamos integradas, como que há um paralelo entre o mundo anglo-saxão, né, de linhagem empírica, e a filosofia continental. Até naquele último slide de rebarba, deixou, porque já tem pessoas pensando isso. Eles são universos que não se comunicaram na época, mas que hoje, a posteriori, a gente pode estabelecer um paralelo. Tem muito em comum, porque é o mesmo contexto que eles estavam vivendo, os mesmos problemas. Né? E depois também deixar uma outra pergunta para a Virginia, para você também, né? Mas que entendem de Feyerabend, eu não sei se ele cita, porque eu não conheço a obra para dizer isso, mas ele cita Ionesco, ele cita Brecht, mas ele cita uma pessoa que eu acho que seria importante, é Pirandello. Cita. Então tá. Que eu queria Vamos separar essa citação em sua homenagem para essa máquina. Não, o Pirandello eu acho que está em consonância muito grande, até com os movimentos da ciência, dentro do teatro. A discussão do espaço, o tempo. Fala do amor. Vai ser legal pro Rafa. Desculpa, obrigado. Então, pessoal, tem um lanchinho pequeno, humilde ali, cafezinho, chazinho, quem quiser participar.